Oi, pessoal, de novo. Não fujam que o assunto não acabou aí. Pronto, Parte 2. parte 2. Continua aí, Fernando. Não, e primeiro agradecer ao pessoal pela resiliência por se manterem fiéis aqui a gente aqui, né? Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência, principalmente sabendo que tem. Eu até, quando caiu, né? Eu fui ver ali em cima no Instagram e tem umas 5 ou 6 lives acontecendo simultaneamente, né? E a gente só tem que agradecer a esse público maravilhoso, a esses seguidores, amigos, né? Todos aí que estão nos prestigiando, né? Futuros Então, colegas. colegas, a Taliba estava aí também, aí, ó, a Priscila, o pessoal todo aí seguindo junto com a gente, né? O Luiz Espínola, o pessoal está todo participando aí. Então, obrigado, tá, pessoal? Mas seguindo. Vamos lá. Então, estava falando da questão da agravante objetiva. A tua posição ela tem um fundamento muito bom, tá? Que é o apreço ali ao sistema acusatório e tudo, mas a gente tem que passar o posicionamento que é dominante, doutrinário e jurisprudencialmente por conta do concurso, tá? Exatamente. Então, na prática, você já viu que em algumas vezes eu segui o teu posicionamento. Não, agravante objetiva não dá e tal coisa, eu nem pedi isso, né? Sabia que não ia dar, não ia influenciar, porque era uma condenação abaixo de 2 anos, a agravante objetiva não ia influenciar, eu não ia botar aquilo ali para depois eu ficar vinculado e ter que recorrer, ter que apelar, né? Então, a questão do jogo processual ali. Mas o que acontece? Jurisprudencialmente e doutrinariamente, essa posição ela é minoritária. Tem prevalecido a posição por parte do STM da validade do 437, a linha B. E por parte do STJ e do STF, da validade do 385 do CPP. E o Isso. 385, eu vou me permitir naquela hora, eu tinha até começado a ler, vou me permitir ler rapidamente aqui Agora, para é à poder vontade. abordar essa questão. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, isso é uma questão que a gente vai tratar depois, né? Bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Olha que o 385 do CPP, ele não fala nem em agravante objetiva, ele fala em Uhum. agravantes, pode ser até de natureza subjetiva, né? Então, olha como o nosso CPPM, ele tem uma posição, vamos dizer, mais Mas restritiva, antes, tá? Eu só não uso a expressão garantista, que você sabe que eu tenho o cacuete de usar lá o garantismo integral, né? Mas vamos dizer assim, sim. é uma posição mais Se pensa restritiva. garantismo pejorativo. Aí o pessoal usa o garantismo, é garantista porque ele tem posições mais defensivas, enfim. Então eu uso, o meu garantismo é diferente, né? Então o nosso CPPM, isso até para espancar qualquer crítica, né, ou críticas infundadas de pessoas que dizem que a legislação penal militar, processual penal militar, é draconiana. Em vários pontos, é extremamente garantista, vamos dizer assim, é extremamente restritiva. Esse Pró-defesa. ponto pró-defesa, esse é um deles. Né? É lógico que tem alguns pontos em que ele vacila. É aquela história, o CPPM, ele é legal, ele é bacana, mas ele vacila às vezes. Né? Por quê? Por O quê? cara legal vai bacia. É o cara legal, mas vacila. Né? Por quê? Tem 6 testemunhas para acusação e 3 para defesa, então não pode. Mas nesse momento aqui, ele é bem restritivo e ajuda, na verdade, a defesa. Ele fala, ó, agravante que o conselho pode considerar é só a objetiva. Né? Então,
essa questão toda não tem, vamos dizer assim, não há problema para as cortes superiores, STM, STJ e STF. Tá? Então, é tranquilo. Isso, inclusive, foi abordado lá naquela ação penal lá do Mensalão, teve vários casos desses. O pessoal entrou postulou ali, barro de declaração e tal coisa, não adiantou. Tá? Então, isso você vê até o próprio Renato Brasileiro, ele coloca os acórdãos que sustentam essa posição. Mas vamos seguir. A maioria pensa assim mesmo. A maioria pensa assim. É que assim, só explicando um pouco o meu raciocínio, o que eu não consigo entender é que para efeito de argumentação, viu, gente? Olha só. Para quando vocês forem trabalhar com isso, depois que passarem no concurso. No concurso, defendo que o 437 ele está valendo e pode condenar e pode aplicar agravante objetivo. O que eu não entendo é o seguinte. A partir de 88, o legislador constitucional ele fez uma opção em dividir o Estado em Estado acusação e Estado juiz. Né? O MP passou a não ser mais o consultor do Poder Executivo, ou entregar ao Poder Executivo, ele passou a ser um poder à parte, que tem uma função acusatória. Então, nós temos um Estado acusação e um Estado juiz. Eu não vejo como o Estado juiz, que se quer imparcialidade e inércia, poder condenar quando o Estado acusação não o quer. Me parece que é uma usurpação de função. Sim. E aí, neste ponto específico, me parece que é uma usurpação de competência constitucional que foi definida pelo Ministério Público. Sim. Então, é por isso que eu entendo que não é possível você condenar ou mesmo aplicar qualquer agravante, seja objetivo, ou seja subjetivo ou objetiva, se o Ministério Público não o pediu, porque ele é o dono da acusação. Ele é o representante do Estado que faz o pedido acusatório e em que limites esse pedido acusatório. O juiz ele pode não concordar para menos, mas não concordar para mais, sem que o Ministério Público tenha pedido. Então, no meu entendimento, na minha lógica, funciona assim. Uma condenação criminal só é possível quando haja um pedido acusatório feito pelo Estado acusação com uma condenação por parte do Estado juiz. Quando existem esses dois binômios, aí o pedido acusatório está de acordo com o sistema acusatório e é isso que se espera de um sistema justo em relação à análise do crime. Mas essa é a minha posição. Não, mas é uma posição defensável e muito coerente, inclusive. Né? Quando a gente pensa no sistema acusatório, não há como a gente ter vamos dizer assim, uma situação mais grave de ofício. Né? O juiz, ele por conta própria, ele colocar na conta do acusado as agravantes, porque são de natureza objetiva e tudo, mas eu quis só consignar que não é o entendimento lá dos tribunais superiores. Tá? Mas você está certo. E nesse mesmo pensamento, a gente tem a primeira parte do 437, a primeira parte do 385, que é a questão da vinculação ou não ao pedido do MP. Né? Se por ocasião da sustentação oral, nas alegações orais, os debates, o Ministério Público opinar, eventualmente, pela absolvição do acusado. Eu já sei o seu posicionamento, depois você pode expandir esse raciocínio para o pessoal, se você quiser, mas já por ter atuado tanto tempo contigo, eu já sei teu posicionamento. Então, que eu concordo. Eu acho que se o MP, embora se fale de um princípio da indisponibilidade da ação penal, o próprio princípio da obrigatoriedade da indisponibilidade da ação penal, ele sofre mitigações. Né? Ele tem mitigações, inclusive, acordo na persecução. Hoje em dia, estou falando de justiça em geral, não estou defendendo a NPP, na justiça militar, nada disso, estou falando genericamente. Né? Você tem os casos em que crime de ação penal privada no CP, você tem mitigações o tempo inteiro do princípio da obrigatoriedade, né, da tutela penal como um todo. Então, por que não dizer que, em apreço ao sistema acusatório, que tem matriz constitucional, porque alguém poderia falar assim,
Ah, mas professores Sidney e Fernando, isso que vocês estão dizendo é contra a legem, porque a lei está dizendo que o 437 diz que o juiz e o conselho podem condenar, mesmo que o MP opine pela absolvição depois, né? Mas existe um preceito maior, que é o preceito constitucional, né? A gente tem que ir de cima para baixo. Embora ultimamente parte aí a gente veja eventualmente um precedente ou outro, uma situação que parece interpretar a Constituição pela lei e não o contrário, né? Constituição à luz do regulamento. À luz do regulamento, à luz da lei, à luz do regimento, qualquer coisa assim, mas existe um mandamento maior, que é o fundamento de validade, que é a Constituição. Então, o sistema acusatório é de matriz constitucional. Então, se o MP, naturalmente, ele fala que entende que o sujeito deva ser absolvido, né, é complicado, violam, né, o sistema acusatório, o juiz pegar e condenar. Né? O que você quer expandir mais esse assunto? O que você pode acrescentar para o pessoal aí? Não, eu concordo contigo. Viola e ele passa a fazer duas funções dentro do processo penal. Uma função de acusador Exatamente. e uma função de julgador da acusação. Exatamente. Que ele mesmo criou, porque o Ministério Público não quis, então ele está criando para poder analisar aquilo. Exato. Simples assim. Não tem um pedido condenatório naquele sentido. Então ele criou o pedido condenatório e ele mesmo analisou. Me parece que aí é uma usurpação total de função, de competência constitucional, como eu já disse. Uma outra Exatamente. questão que eu gostaria de comentar, que você até já sabe meu posicionamento também a respeito disso, é se o Ministério Público, para mim, se o Ministério Público chegou em alegações orais, escritas orais, pediu a absolvição e o juiz absolveu, e depois vai intimar o Ministério Público, intima um outro membro do Ministério Público, e esse outro membro do Ministério Público quer recorrer, eu não aceito. Eu já vou dizer que o tribunal aceita. Sim, o tribunal aceita. O princípio da independência Aceita, funcional. o STF aceita, enfim. Mas... também aceita. Eu entendo que não é possível, se o Estado da acusação fez uma opção pela absolvição do acusado e a sentença atendeu ao pedido que ele formulou, cadê a sucumbência do Ministério Público para recorrer? Esse é o problema. O recurso tem um princípio básico, sucumbência. Você perdeu, por isso que pode recorrer. Mas você não perdeu. Não é? Concorda, porque se considerar o opinio delicti, né, o exercício da titularidade, né, eu não estou querendo dizer aí que o MP ele tem... porque assim, o que acontece? O problema é você não ter a bipolaridade ministerial e todos ficarem ao alvitre da bipolaridade ministerial. Né? Eu, pelo menos, sempre procurei atender um imperativo de coerência. Então, se o colega pediu absolvição em alegações, já aconteceu comigo, né, de eu chegar na sessão de julgamento e ficar com aquela vontade de pedir a condenação do sujeito, mas e até falei, né, isso foi até em Manaus, eu falei... De maldade? Eu falei, olha, eu não, por mim, eu pediria condenação, mas... de fato, o colega pediu a absolvição, opinou pela absolvição, e eu vou manter aqui, por uma questão de coerência, não haver nenhuma esquizofrenia ministerial. Né? E aí, enfim, não me lembro nem qual foi o deslinde do julgamento, mas a questão do recurso, ela pode cair também numa prova de MPM, e aí eu acho que a posição que o pessoal tem que defender é que pode recorrer, que os tribunais aceitam, né? Que não há problema nenhum ter esse dissenso entre os órgãos ministeriais por conta da unidade institucional como um todo, vamos dizer. Né? Mas eu tendo a concordar contigo nessa posição. Não, você tem que defender que pode, apesar de não fazer sentido. Porque, na verdade, defenda que pode. Tudo bem, defenda, tá lá. O STF diz que pode, o STF também diz que pode. Mas a questão é a seguinte, para mim não faz sentido, não tem lógica, porque viola o próprio princípio recursal. Os princípios gerais de recurso dizem que para você poder recorrer, você tem que ter sucumbido. Aí que é o ponto.
E não vem me dizer assim, ah, não, mas a denúncia estava pedida a condenação. Gente, denúncia serve para começar o processo, não para terminar ele. É, Processo termina com as provas que foram produzidas depois da denúncia. Então, tá, a denúncia está exatamente. bonitinha lá no começo, você só vai analisar se tem correlação. A denúncia serve como um limite para a análise do juiz. É até onde É, ele pode ir. É para exatamente. isso, mas você vai julgar segundo as provas dos autos. Então, a última palavra do Ministério Público no processo é aquela que é feita depois de que ele analisou as provas que foram produzidas em relação à denúncia que foi formulada no começo. E essa última palavra foi pedida a absolvição. E foi Isso, aceita pelo juiz, né? Então, pera lá. Me parece que foge um pouco da lógica. Depois de recorrer. exatamente. É só isso, Exatamente. né? E depois, bom, vai seguindo aí. Depois eu vou fazer um outro adendo. Vou voltar um pouquinho para fazer um adendo depois. Tá? Mas Faça o segue aí, adendo. segue. Não, 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 faça o adendo também. o adendo é em relação a Mutácio. Então, fala. É só para lembrar umas questõezinhas interessantes, né? A Mutácio, ela se refere a uma modificação, uma inclusão de elementares ou circunstâncias, né? Então, a Mutácio, ela vai sempre envolver a modificação do fato. E aí tem duas questões. Primeiro, a gente entender o que pode, que a gente constitui ali, o que é elementar, o que é circunstância. Então, eu não gosto muito da doutrina do César Bittencourt, mas ele, eu atualmente, principalmente, né? Antigamente, quando ele era magistrado, eu achava mais equilibrado, assim, vamos dizer. Hoje ele é muito pró-defesa. Eu acho que ele tem teses que não se sustentam no mundo real, né? Com a sociedade, com o nível de criminalidade que existe, com a situação atual. Mas, enfim, tem uma coisa que ele fala, né? Mas é algo que ele fala desde antigamente, né? Qual é a diferença ali entre um e outro? Então ele falava, elementar é muito simples você entender a diferença. Quando você tira, a elementar é algo que quando você tira da descrição do fato, né, ele Mudou. fica atípico, né? Isso. Ele perde a sua natureza, né? E a circunstância é aquilo que quando você tira, o fato ele não se modifica, mas ele permanece, vamos dizer, aquele tipo básico. Então, majorantes, minorantes, qualificadoras, etc. Né? O Isso. fato é que, a questão é que a mutácio, ela é um acréscimo de elementar ou circunstância. Né? Isso. E aí é importante a gente diferenciar do fato novo. Ele não pode ser um fato novo. Se durante a instrução criminal a gente verificar a ocorrência de um fato novo, esse fato novo não pode gerar uma condenação depois por esse fato. Ele tem que passar por uma denúncia, investigação, denúncia, né? E depois um processo apartado. Né? Isso. Até pode se fazer um aditamento se o órgão ministerial entender que ali, por exemplo, teve 2, 3 depoimentos que disseram que além do crime ao qual está sendo imputado o acusado, que ele também praticou a conduta XYZ. Tudo bem, então eu acho que já tem, eu ofereço um aditamento verbal, oral ali, o juiz vê se recebe ou não, mas aí volta a instrução toda, abre-se prazo para tudo de novo, entendeu? Para que se possa condenar pelas duas. Sinta o réu de novo. Né? O réu de novo começa tudo de novo. Exatamente. Exatamente então, isso. é interessante isso. Né? E aí não pode ser um fato novo. Tá? Não pode ser um fato novo. Então, ele não guarda relação. O que a doutrina fala é o seguinte, essa mutatio libelli deve haver uma relação nesse acréscimo, né? Pode ser até um elementar, né? Mas tem que guardar relação com o fato original. Não pode ser um fato inteiramente novo. Não Tá? dá. Porque é outro Não processo dá. daí, né? É outro processo, exatamente. Pode até ter alguma conexão eventual, mas não tem. E um grande exemplo é a tal da serendipidade, né? O sujeito está em interceptação, ele vê um fato novo ali. Pô, peraí, então eu vou destacar, instaurar uma investigação para poder apurar aquele fato novo ali. Entendeu? Exatamente. Né? Mas é por aí. Mas uma questão interessante, mais 2 tópicos rápidos.
a questão da mutácio em segunda instância, que é vedado pela súmula 453 do STF, e tem todo sentido isso. Lógico, Né? né? Isso não é suprema Todo instância, né? sentido. Né? É na segunda instância, né? Não há iniciativa do Ministério Público, né? Não teve iniciativa originária. Então, não cabe ao órgão ministerial que atua perante o tribunal falar assim, eu vou fazer aqui, na hora do meu parecer, eu vou fazer aqui vou colocar na conta esse fato novo aqui. Não tem como. Ou o tribunal de ofício fazer isso, pior ainda, né? Porque ele viola o sistema acusatório. Entendeu? Se for o MP, tem a questão de não ter sido articulado na denúncia e não ter sido apurado durante a jurisdição de primeiro grau. Né? E se for feito de ofício pelo tribunal, exatamente, supressão de instância. Tá? Então, a gente tem essa questão. Né? E um outro último aspecto que eu quis falar aqui, deixa eu só ver se eu não vou me perder aqui Peraí, gente. Importante isso para o pessoal também, Sidney. A tal da imputação alternativa superveniente. Durante um tempo, antes de 2008, né? Em 2008 houve lá a Lei 11.719, né? 11.719, que fez uma mini reforma processual penal comum, né? E modificou o 384. Antigamente o 384 era caput parágrafo único. Aí a 11.719 criou os parágrafos. Antes, a doutrina preconizava que existia uma imputação alternativa superveniente depois do aditamento. Aditamento em mutatio libelli, né? E aí o juiz recebia, e aí a doutrina dizia que podia haver a condenação pelo fato original ou pelo fato com o aditamento. Depois, né? Depois do 384, da nova redação 384, isso é impossível. A imputação que prevalece é a imputação do aditamento, tá? Com o fato novo. Isso é muito importante. Então, se vier essa expressão imputação alternativa superveniente, vocês fiquem ligados, pessoal que está escutando, vocês fiquem ligados, porque isso não pode mais, tá? Doutrinária e jurisprudencialmente. Tá? Eu já fiz um emendácio. Só para comentar, não existe mais alternatividade. Não. A partir do momento que veio o aditamento, é ele que vale agora. Exatamente. Vai seguir dali. Eu já fiz uma emendácio, né? Fiz uma emendácio, na verdade, foi logo antes da primeira audiência de arrolamento de oitiva de testemunhas, né, arrolados pelo MP, em que o colega capitulou, né, como recusa de obediência e, na verdade, eu vislumbrei uma desobediência ali. Né? Eu acho que foi isso, acho que foi essa... E aí eu achei que para atender ao princípio da congruência tinha que ser. Aí fiz o aditamento verbal ali, foi até com a Mariana. A Mariana recebeu, o réu já estava ali, foi citado, né, tomou conhecimento ali, resolveu o problema. E tem uma diferença monstra em termos de pena, né? Recusa de obediência, o crime. Tem. Vai para um lado, a desobediência vai para o outro. A desobediência é um crime contra a administração militar. E essa questão é muito complicada, porque se a gente entender, por exemplo, até mesmo que fosse a mesma pena, né, o crime contra a administração pública, a administração pública em geral, né, ele tem uma questão, né, ele piora, fala assim, não, eu posso ter o mesmo quantum de pena entre, sei lá, uma condenação por estelionato e peculato. Eu posso fazer a emendácio livremente entre um e outro. Não, cuidado, que o peculato, né, ele é crime contra a administração pública e ele tem problemas lá na progressão de regime. O sujeito só pode progredir de regime quando ressarce, né, o dano. Então, 33, parágrafo 4º do CP. Então, é mais grave sim. Então, tem que ficar ligado nessas especificidades. Tá? Vamos lá. Já falei demais aqui. Não, eu acho que nós dois já falamos demais. A nossa live era para durar 1 hora, está durando 1h30, né? Mas eu acho que a gente tratou aí dos principais assuntos
a gente queria falar. O tempo passou rápido demais, né? Demais, Quando a gente demais. fala do que gosta, né? Passa muito rápido. Muito, muito. Então, assim, E é sempre maravilhoso. Sempre maravilhoso dividir uma live contigo, Cid. Sempre rende muito. eu também adoro a discussão, eu adoro assim, essa troca de ideias, né? Eu adoro a questão Isso. da dialética, né? Então, eu gosto muito assim dos posicionamentos terem um embasamento, principalmente principiológico. Isso, exatamente. Importante. Porque eu sempre defendo a questão da coerência sistêmica. Não a aplicação Uhum. do artigo penal pela aplicação simplesmente do artigo penal, sem pensar que ele está dentro de um sistema processual, Organicidade. de um sistema Isso, penal e de um sistema constitucional. E tudo isso tem que ser isso. coerente. Né? Porque às vezes eu aplico cegamente aquele artigo lá do jeito que ele está escrito, mas dentro do sistema maior, ele está desrespeitando completamente o que dá unidade para esse sistema. Então, aí é preciso rever posicionamento. Exatamente. Então, isso é É muito a importante. organicidade, né, Sidney? Você tem a tese, ela tem que atender a unidade, a organicidade do sistema. Ela não pode ser capenga. Vale para um, dois, três casos, mas para o outro não vale. Pô, mas que tese Exatamente. é essa? Entendeu? Então, o pessoal sempre tem que pensar assim. Claro que quando você está estudando, está lá estudando para o concurso, é difícil conseguir enxergar todo esse sistema lógico. Né? Então, É, a gente se prende muito mais ao artigo da lei, principalmente nas primeiras fases do concurso. Né? Mas isso é muito importante depois para a sua atuação como profissional da área. Então, é preciso sim, você manter uma coerência sistêmica naquilo. Dos princípios que você acredita, precisa estar coerentemente inseridos dentro do sistema que você está defendendo, né? Para que, então, a exatamente. sua atuação seja coerente. Bom, Fernando, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Eu vou agradecer muito e muito a sua participação. É ótimo sempre falar contigo, agradecer a todo mundo aí que entrou na primeira live, entrou na segunda, teve paciência aí para ficar ouvindo a gente. Gente Muita muito. paciência, pessoal. A gente Poxa, faz muito outras, né? obrigado. Com certeza. O pessoal pedindo para a gente fazer outras lives aí é sempre um prazer. Vamos ver aí. Você que é o coordenador da pós-direito militar do CBPJUR, pode pensar outros temas aí, né, para a gente abordar depois. Vai ser sempre um prazer. Essa questão toda aí da nossa crise sanitária ainda vai demorar um tempo até a gente Poder voltar, né? tem oportunidade de oferecer para os nossos alunos, seguidores, amigos, colegas, a gente oferecer temas que sejam palpitantes, interessantes e úteis também para o pessoal que vai fazer concurso, não só para a advocacia, mas também para o pessoal que vai fazer o concurso. Tá? Então, muito obrigado aí a você, Sidney, obrigado ao CBPJUR, a Efigênia, ao Walter, são pessoas também maravilhosas, a você aí pela paciência de me aturar, que eu falo pra caramba, mas O MP que não fala não pode ser MP, né? não pode ser MP, né? Então, mas obrigado aí pela ajuda de todo mundo aí, pela participação, o pessoal ter ficado até o final. Obrigado por Isso. tudo. Valeu, gente. Olha só. Quem quiser dar sugestão de temas para próximas lives, pode fazer isso no meu Insta, no Insta do Fernando, que a gente daí faz uma nova com os temas que vocês sugerirem. Lembrando para todos que a nossa live vai ser salva, tá? Tá salva, e a gente vai disponibilizar ela lá no YouTube do CBPJUR, tá? Quem quiser, entra lá na página do CBPJUR no YouTube, pode assistir ela, a partir de amanhã ela tá lá. Quem quiser também faz a inscrição lá na pós, lá do CBPJUR, na pós online, que vai estar rolando a partir de julho. Gente, obrigado a todos. A gente se vê numa próxima aí. Valeu, um abraço, Fernando. Obrigado, um abraço, Sidney. Fica com Deus.